Vamos deixar ao acaso, vai. Para, mano. Tá bom. Se incomoda com tudo, mano. Pessoal, hoje a gente está no nosso primeiro programa no formato de entrevistas e o nosso convidado ilustre aí, que na verdade a gente que é convidado, a gente dormir na casa dele, Bruno Preste, produtor musical aí, de vez em quando dá uns treinos comigo, como eu falei anteriormente. Hoje a gente vai conversar com ele um pouquinho sobre a relação dele com a música e como foi para ele antes ser guitarrista e onde é que ele tá hoje, o que ele pensa da vida dele hoje e tudo mais. Porra, o canal de luta, Take It Easy, Natural Jiu-Jitsu, o que tem a ver com isso, meu irmão? Tem tudo a ver. Vamos sair um pouquinho daquela ideia de ir pro YouTube para ficar vendo posiçãozinha. Isso aí tu vai aprender na academia, tu vai ter que pegar teu escova lá, tu vai ficar casca grossa na academia, não é na internet não. Vamos aprender na prática, tá? E aqui a gente vai utilizar para abrir mais os horizontes aí, a visão com relação a tudo. Arte marcial, arte musical, arte em todos os contextos possíveis. E aí, Bruno? E aí, grande? Tranquilo? Beleza, Toda vez irmão. tem o cumprimento. Tem que rolar um cumprimento, senão Bem, não dá início. Já até falou aqui, pra caramba. O Bruno é parceiraço, ultimamente a gente tá ligado aí direto, produzindo as coisas, eu tô vindo aqui gravar as guitarras com ele. Ele tá fazendo eu tocar, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse acertar na guitarra. E ele tá sabendo extrair da pessoa, como produtor, você consegue extrair o melhor que a pessoa tem ali do artista, né? Qual foi o teu primeiro contato com a música, assim? Cara, o primeiro contato foi aos 11 anos de idade. Na verdade, meu irmão tinha uma banda de death metal. Eita, porra. Olha o nome da banda, era Cadáver. Mas na época era mais ou menos a vibe dos nomes que colocava e tal. Só desgracença, né? Exatamente. Mas ele tocava muito bem, a galera tocava muito bem, ele era muito dedicado. E ele então tinha um violão, tinha a guitarra dele, ele acabava deixando sempre a guitarra no sofá e como qualquer um moleque sem vergonha, passa, pega e mexe nas coisas do irmão e vai tocando. Ele não deixava mexer na guitarra dele, ele colocava inclusive até a correia de um determinado jeito para ele saber que eu tinha mexido. E depois acusar, né? Desceu o sarrafo em mim. Ah, isso aí é bom. Mas basicamente era tocando violão, eu comprei aquelas revistinhas dos Beatles, eu até hoje sou muito fã dos Beatles. E foi naquele do it yourself mesmo. Pega, eu acho que o dedo é assim que tá ali na revistinha, vamos colocando e vamos aprendendo a tocar. Aí tu entrou nessa fase do metal também, né? Aqui em Manaus, o Bruno, quando eu comecei a tocar, antes de tocar, quando eu ia pros shows ainda, já fui metaleiro e cabeludo um dia também, ele também. Esse cara era uma lenda da guitarra. O irmão dele era lenda que ninguém nunca viu. O cara só ficava. Fábio Malmsteen, né? Fábio, não é o nome dele? É, Fábio. Fábio Malmsteen. O cara era um monstro na guitarra, só que ninguém sabia, era aquele cara que estava trancado, que ninguém conhecia. E o Bruno era o cara que aparecia tocando. E aqui em Manaus começou, pelo menos do que eu lembro, a aparecer tocando Megadeth lá, cantando e fazendo os solos, fazendo a onda toda, né? Então a galera ficou meio impressionada com esse cara tocando aí no metal, né? Aí como foi pra criar o gosto do metal? Foi teu irmão também? Porque o metal naquela época era algo relativamente novo, né? Você está falando ali do meio dos anos 80, começo dos anos 80, então era uma novidade. Então, pra molecada, o transgredir era escutar metal, tocar metal. Então, o grande barato era esse, era tipo, então, como era uma coisa nova, iam surgindo bandas a todo momento. Eu lembro aqui, meu irmão comentando, ó, mostrando uma fita cassete pra mim, dizendo, ó, escuta essa banda aqui que ela é muito boa, o pessoal tem falado muito dela, uma tal de Metallica. Eles estão fazendo sucesso lá, só que como aqui não tinha internet e tudo era muito difícil, você acabava pegando a informação com um delay muito grande. Uma fita, depois de 1000 séculos, que um cara tinha, era copiada para todo mundo, era né? compartilhado. Eu lembro que as pessoas iam de bairro para bairro. Assim, fulano tem o vinil da banda tal. Beleza, vamos se reunir, tu conhece ele, beleza, vamos lá na casa dele que a gente vai copiar
Esse Isso vinil é uma na fita realidade muito do Brasil, assim, né? O Brasil todo era assim, né? O cara tem um instrumento, alguma coisa importada, né? Era uma... Exatamente. Aí no final das contas, eu comecei tocando bateria. Isso. Só que a galera, tipo, comecei porque o moleque quer extravasar, quer se movimentar, e Sentar acaba porrada, né? sentar a porrada na bateria. Mas aí eu via que a galera não conseguia tirar as músicas. E aí eu ficava pilhado com aquilo. Eu falei, meu irmão, vou tirar essas músicas aí que a galera não tá conseguindo. Vou tirar os solos e tudo mais. Aí que eu comecei realmente a me dedicar mais na guitarra. Pô, olha que legal. Eu comecei aos 14 anos, tinha um colega meu, ele que batizou o nome da banda, que era até engraçado, era Irreverentes. Eu cheguei Irreverentes. Irreverentes. E eu cheguei até uma época, teve um colega, a mãe de um colega meu que assistiu um culto, acho que do evangélico e tal, onde o pastor, ele começou a comentar sobre o nome Irreverente, dizendo que era do demônio e tudo mais, e um bocado de moleque lá, todo moleque cheirando a leite com pera, né? E não tinha nada a ver uma coisa com outra. E aí veio a Several Skin, né? A gente cantava em inglês, acho que eu comecei a fazer o embrião da Several ali com... Eu tinha um multitrack, eu fui uma viagem em 95 para Nova York e trouxe um multitrack de fita cassete de 4 pistas. Então, eu como não tinha ninguém para tocar, depois que terminou Irreverente, aí eu ficava gravando as coisas e tudo mais, depois convidei o Betinho, né, pra gente tocar. Betinho Baté. E aí as músicas já estavam meio que organizadas pra gente fazer ali, chamei depois o Marcelo e por último o Werner pra participar da banda. Mas nesse esquema do pega o multitrackzinho, vai gravando tudo ali, todas as ideias, depois que tudo termina, tá aqui, eu tenho essa música, quer fazer uma banda comigo? Putz, era a relação, o negócio era pesado. E tuas influências, assim, quem te inspira de artista, de compositor? Cara, a gente sempre tem fases, né? Tipo, eu, quando eu tava treinando muito, por exemplo, se eu fosse citar alguns discos, assim, que foram muito importantes para aprender a tocar, para aprender a fazer isso tudo, eu acho que o Injustice for All do Metallica, para mim, para aprender a tocar guitarra. O Rust in Peace também. O Rust in Peace para mim foi muito importante. Né? Agora, para cantar, eu acho que foi já o King for a Day do Faith No More, que para mim eu acho ele sensacional. Mas hoje, as coisas que eu curto muito, que eu escuto muito Fiona Apple. Demais, né? Eu acho sensacional, cara. Acho muito legal. Tem alguns discos, acho que, não só pela questão da composição, mas da produção, de como é que se comporta naquele momento. Para mim, Beatles sempre está ali é uma constante. A minha entrada na música foi por causa de Beatles. Pois é sempre uma constante. Mas aí, por exemplo, eu vejo um disco uma referência muito forte para mim, o Rust in Peace do Megadeth foi muito forte para mim. Mas eu escutava Slayer, escutava Creator, escutava todas essas bandas que são difíceis de tu entender do logo, que não dava para entender. Encriquilhado, né? Exatamente. Quanto mais encriquilhado for o negócio, mais... Era mais pedreira, cara, era podreira. Eu acho que existia, inclusive, uma vertente do cara... Não, peraí, eu tô entendendo. Vamos piorar isso daqui, vamos fazer mais ponto, porque eu tô entendendo. Não está legal, ainda não chegamos ao... Tem uma história muito marcante. Teve a época que vocês foram para os Estados Unidos, né, com a Several. Aí, ou lá, mas eu acredito que aqui, porra, tem algumas coisas, cara. Mais... Não, é coisa assim simples, por exemplo, a gente foi tocar uma vez, foi abrir o show da Immortal, uma banda daqui, Immortal Coil. E aí nós fomos convidados, porque nós éramos muito amigos deles e tudo mais. Pô, vamos abrir o show da banda da gente. Aí, beleza, vamos fazer. E a gente foi pra lá e aí a galera um pouco mais... A galera que tava assistindo era um pouco mais, tipo... Manoel. Exatamente. Aí, tipo, nós éramos os estranhos no ninho, né? Tipo, a gente chegou lá... Aí, pra começar visualmente, por exemplo, a galera tava todo mundo de preto, eu tava com uma camisa bege... O Marcelo tava com uma camisa amarela. No supermercado. Exatamente. Eu nem lembro. Eu sei que tá todo mundo colorido, então chega destoava lá. Então quando começou, aí, os caras fazendo gestos obscenos pra gente, morte a Several, vocês são uma merda, vocês são isso, vocês são aquilo. São muito ruins. Aí a gente falou, meu irmão, eu te vi tocar, então vamos tocar esse negócio. Só que a gente tinha uma carta na manga aqui, logo no início, quando a gente
falou que a gente vai tocar lá, então a gente tem que ter uma... Tem que ter uma parada pra tocar lá. Pra tocar lá. E aí a gente resolveu tirar Black, né, do Metallica, do Injustice for All. Aí... Que ninguém ainda não tinha tocado, pelo menos até onde eu sei, ninguém até aquele momento não tinha tocado essa música. E aí resolvemos tocar. Aí, lá pelas últimas músicas do show, então quer dizer, os Gestos Obscenos foi durante o show inteiro. Quando chegou e tocou essa música, inverteu. E aí a galera começou a aplaudir, a bater palma, a parar de xingar, a olhar com outros olhos, né, cara? E aí depois no final vieram cumprimentar a gente. Aí pulando um pouco mais as etapas aí, e chegou na fase do produtor, né? De estar produzindo. O que veio primeiro? Tu já falou que antes tu produziu tuas músicas e tudo fazendo, teu trabalho, e depois como foi para começar a produzir outras bandas? Isso foi mais recente agora? Tá... Não, olha, eu sempre pintava uns amigos querendo e para mim foi um caminho natural. Então chegou um determinado momento que eu tinha um equipamento, porque eu acabava gravando as minhas coisas, e aí tinha os amigos que tinham as bandas, e aí a galera chegava e falava, vamos fazer, vamos se divertir, vamos registrar. Eu cheguei a gravar a Charlie Perfume na época, gravei a Charlie Perfume. A Charlie Perfume era o Léo, o CG, o Léo Cólera, a Sinara e o que hoje da Cabo Crioulo é o Miltinho. Miltinho? O vocal, ele era da Charlie. Na verdade, ele foi o segundo vocalista. Foi depois, né? Isso, depois. Primeiro começou com esqueci. Eu cheguei a fazer a Ilharga também, mas já produzindo mesmo, mas sem a intenção de ser produtor mesmo. É aquele negócio do ato natural mesmo, de querer fazer, de querer se divertir. Vai saindo, né? E vai saindo, exatamente. A gente conversa durante esse período que a gente passou junto aí produzindo o disco aí do... Cadê? Mostra aí, faz logo o... Vou fazer logo a propaganda aqui, ó. A propaganda aí o EP da Ana Oranza. Esse Tennessee tem muita onda, meu irmão. Da Johnny Jack mesclado. Então são 4 faixas aqui. Aí passei esse período aqui, um pouquinho antes já estava vindo aqui com o Bruno direto. A gente estava fazendo os curativos, né, no DVD do Casulo. Casulo. A gente ia trocando ideia e o que identificou muito assim com a questão, com a filosofia da Take It Easy, Natural Jiu-Jitsu e com a filosofia de trabalho é aquela ideia que a gente trocou muito, né? O pessoal fica muito preso aquela ideia, eu tenho que fazer uma coisa assim, ou eu estou pesquisando isso aqui, aí chega na hora de gravar, ou chega na hora de tocar, não sai porra nenhuma, né? Exatamente. Aí entra o teu papel e entra também essa questão da identificação com a filosofia que a gente tem lá de levar o esporte dessa forma natural, deixar as coisas fluírem, né? Exatamente. Falar alguma parada a respeito disso aí? Eu acho o seguinte, quando a gente tocava anos atrás, eu acho que todos os momentos são importantes, mas quando a gente tocava anos atrás, era tudo muito natural. Assim, a gente tinha um amigo, um fulano, não sei aonde, que tinha um baixo e o outro que tinha uma bateria, e aí pouco importava o que ele gostava ou não, vamos se juntar e vamos tocar, vamos ver qual é. E era algo muito natural. Hoje a gente está passando por um outro processo aqui em Manaus, que é um pouco mais a ver com a organização da música, da arte e tudo mais. Só que a gente foi para um outro polo. E aí vai chegar um momento onde a gente vai encontrar um equilíbrio maior. Hoje ficou tudo muito organizado e muito pensado e às vezes até um pouco burocrático. E aí uma das coisas que eu sempre bato o martelo aqui, eu tento puxar da pessoa pensa menos e age de forma mais natural, porque quanto mais tu pensa, tu fica naquele mundo das ideias. Tudo bem, depois você organiza, você toca melhor, você organiza mentalmente, mas o primeiro impulso, eu acredito que o válido. É o que é o mais válido, porque senão a música fica muito burocrática, né? Muito burocrática, muito, tipo, eu tenho que fazer o estilo X com o Y, mais uma pitada de não sei o que. Eu acho que a música sempre foi uma coisa, uma extensão da gente, uma coisa mais natural, tem que vir como um impulso natural, né? Eu acho que isso tem uma relação muito com a criação, né, cara? A criatividade é muito isso, exatamente, né? Tem um filme muito interessante que é o Encontrando Force, que ele faz isso, que é um menino lá do Brooklyn que não sabe escrever nada, aí ele começa, não, quer escrever alguma coisa? Vai datilografando, uma máquina de datilografia, ele começa a datilografar qualquer coisa, e vai fazendo, não interessa o que está escrevendo. Ele começou a copiar, aí depois ele começou a colocar as próprias palavras dele, e foi fluindo.
Entendeu? E é exatamente isso aí, esse sistema. Assim como o nosso trabalho também, né, cara? Mas a tua cabeça aqui, só o fogo. O Beto só aparece atrás das câmeras. Exato. E tem muito a ver, Beto, com o lance da intelectualidade e a inteligência, por exemplo. Eu vejo assim, tem uma galera muito presa aos conceitos. Eu acho que os conceitos têm sua importância ao longo da história, beleza. Mas quando você fica extremamente preso ao conceito, você fica engessado. Se sabota, e né? eu acho que a inteligência tem mais a ver com a percepção e você encontrar uma forma de você utilizar determinadas coisas sem conceitos e você encontrar uma forma de utilizar ele. Eu acho que isso é mais legal. Né? Tem mais a ver com, eu acho que é por esse caminho. Eu acredito que se movimenta dessa forma, até como o próprio jiu-jitsu. A gente aprende e tudo mais, mas vai chegar um momento que o cara fala, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, e vai lá e dá certo. Usufruir da intuição, do acidental, né? Irmão, o que vale é a intuição e a experimentação, né? Tem que testar. As pessoas que eu dei uma chamada no começo aí com relação a YouTube, né? Tá todo mundo muito seco por informação e depois não está criando nada. Eles só estão repetindo o que eles estão ouvindo falar, o que eles estão vendo, eles só estão fazendo repetição e não está saindo mais nada daqui, ou sei lá de onde vem, baixa e o cara só é um, como dizem, né? Só um instrumento, né? instrumento ali para... Então, na minha leitura, assim, a música é uma linguagem, a luta é uma linguagem corporal também. Então as pessoas querem ficar muito, eu quero aprender a posição tal, eu quero aprender tal coisa, aí vai na internet, vai assistir luta e tudo, e esquece de deixar acontecer ali, seguir por outros caminhos, né? E o pessoal fica muito bitolado naquela, muito fechado, só fazer aquilo dali, só jogar naquela estratégia, naquele caminho onde ele sabe que ele vai ganhar ou ele vai estar sempre na zona de conforto, né? Ele não vai não se joga no universo, assim, no abismo para ver, e aí, o que vai acontecer, né? Tanto que, eventualmente, quando alguém quebra os paradigmas, é justamente porque ele se desliga dos conceitos e ele tenta fazer de uma forma mais fluida, né? A vaidade é uma merda, né? Não, mas pior que cara. Esse é o nosso trabalho lá também. O nosso trabalho que a gente faz, quando a gente vai fazer junto lá, é muito isso, cara, exatamente isso, entendeu? Antigamente a gente chega na universidade da vida, não, vamos fazer assim, né? Aí tem as regrinhas lá, a metodologia, não sei o que, aí você se prende nisso, aí de repente vem um cara e fala, não, eu peguei um guarda-chuva, abri, aí pronto, tinha uma imagem e pronto, virou uma marca. Outro dia esse bicho estava me falando sobre uma pegada, parece que no kimono, que fazia todo pelo menos o original fazia toda uma movimentação e aí depois ele aprendeu que bastava metade daquela movimentação para ele resolver a mesma coisa. Que segurava aqui, quando rodava o dedo já estava lá tava resolvido. No gogó do cara. Ali é uma quebra de paradigma, né? Todo mundo fica preso naquela sequência e tu vem lá, não, faz isso aqui, acabou. E falando assim, trazendo para a música, eu acho que a música e a luta ao mesmo tempo, a gente começa a estudar, né, guitarra, aí o cara vai pra fritação, né? Exatamente. Não, eu lembro que eu passava 12, 13 horas e com a guitarra no colo dentro de casa que nem um animal, né? Fritando. E eu ia fazer canja com a banda de blues aqui de Manaus. Tulipa Negra, pô. Aí vinha o Milton lá, do sax, o Milton falava pra mim, porra, tu é chato pra caralho com essa guitarra, um monte de nota, aí ele vem com o sax safado dele, metia 2 notinhas ali e resolvia a história, né? Com a luta, acabou que quando eu comecei a quebrar meus dedos, na época que estava treinando muito duro, nem que eu quisesse eu estava conseguindo. Hoje eu me adaptei, eu consigo fazer uma fritação, mas eu consegui ganhar o gosto pela coisa, né? E a luta, eu vejo que a gente começa lutando, o cara começa a ver as posições mais mirabolantes, né? O cara passa por aqui, roda um pano pra lá, e aí tu vai ver um coroa lutando, meu irmão. O cara resume tudo só num movimento ali, chega na faixa preta, vai seguindo mais à frente, que era um monte de coisa, ele já começa a se interessar só naquele detalhe da pegada que vai virar ali. Não, aqui fica mais confortável, o ajuste é melhor pro cara. Na música seria tipo um vibrato. E na música o cara quer meter um arpejo com tap, um monte de coisa, aí o cara mete lá um vibratinho ali, ou mete um bend lá, segura 3 segundos, dá um feedback e acabou, resolvido. Né? Acho que basicamente hoje o que eu busco é isso, com que as pessoas pensem um pouco menos. Eu acho que é importante a organização mental da própria arte, mas quando isso sobrepõe a arte, aí já começa a ficar tudo muito burocrático, aí fica chato. Se você observar, inclusive, a música africana, ela parte, por exemplo, ela parte do movimento corporal.
ela não parte de uma ideia, ela parte do movimento corporal. Então é por isso que muitas músicas de origem africana nós curtimos muito, porque sente o balanço da música, porque ele nasce até pela... O cara não tem, por exemplo, lá na África não teria tanto contato com estudo, instrumento, estúdio, tudo mais. Então ele pegava uma lata, ele tirava o som de uma lata, né, e acabava dançando. Então acho que é um pouco isso, a gente tentar futuramente encontrar um equilíbrio entre a organização, né, da arte com ela de uma forma mais espontânea. Deixar fluir, né? Deixar fluir. Tem crise total. Tem crise total, bro. Então é isso aí, fechando aí a nossa entrevista, a nossa conversa aí de hoje com Bruno Prestes, Alex Gil e Beto Coelho. Mostra a cabeça, Beto Coelho. É, metal. Vamos para a próxima aí, até Beleza. A próxima. Vamos curtir. Vamos curtir o canal aí, dá o likezinho no cantinho ali, segue, tem um quadradinho ali que o cara bota lá, inscrever-se, escreve que aí toda vez que tiver alguma coisa nova vai aparecer para vocês, curtir, aí a gente vai ver que vocês assistiram, vai ter, comenta, fala pra gente, só falou besteira, eu não acho, o que achar, meu irmão, pode falar aí, a gente vai trocando ideia, vamos interagir e compartilhe também a ideia aí, a ideia é a gente somar. Fechou? Beleza. Falou, tem crise total, bro. Valeu.